Sejam muito bem-vindos, meu povo, a mais um vídeo aqui no canal do Atos Vinícius. E, meu povo, hoje eu quero falar um negócio para vocês, que é o seguinte, é sobre Stories. Tem muita gente que pergunta, né, em vários canais. Eu acho que é uma das maiores dúvidas de todo mundo, é a questão do engajamento nos Stories. E, mediante a isso, fiz algumas anotações sobre a questão dos Stories. E vou falar a verdade sobre o meu pensamento, a minha linha de raciocínio na questão dos stories. Então, meu povo, se você já me segue aqui, deixe seu gostei, que ajuda muito a propagar esse vídeo para mais e mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para ter acesso a essas informações muito mais rápidas quando eu postar aqui no YouTube. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que eu vejo na questão dos stories, que as pessoas têm mais dúvidas, eu tive dúvida no começo, como eu falei alguns vídeos atrás para vocês, eu não comecei a produzir conteúdo já falando sobre marketing. Eu sou engenheiro florestal de formação, passei a fazer conteúdo sobre isso, né? Então trabalhei numa empresa que era do setor florestal. Nessa empresa eu vi o mercado digital, vi quando a força é grande. Inclusive, essa empresa que eu trabalhava, nesse mês de agosto, se der tudo certinho, só falta 2 vendas para confirmar. A gente vai bater 1 milhão em vendas esse mês de agosto. Então, meu povo, eu vejo o seguinte, tem 5 anos que eu vejo esse mercado, eu vejo a dificuldade que é, principalmente nos stories. Eu vejo muita gente atrás de hack de engajamento, de receita de bolo, coisa fácil, mastigada, para poder fazer o marketing, principalmente nos stories, Instagram, TikTok, YouTube. Então é o seguinte, a retenção é um dos maiores problemas que as pessoas têm. Por quê? O Instagram, o nome já fala, instantâneo, né? Aqui no YouTube é um conteúdo de busca, né, de ensinamento. E os stories é muito mais instantâneo que a gente imagina. Então, se você não gerar valor, você não tiver uma imagem bonita, se você não tiver vários outros, né, parâmetros para promover os seus stories, você não vai ter retenção, tá? E a primeira coisa que eu anotei aqui foi você ter stories dinâmicos e rápidos. Esses stories dinâmicos, eu creio que você tem que mostrar movimento. Tem gente que, principalmente influenciadores, eles conseguem ter uns stories mais dinâmicos durante seu dia a dia. Mostra alguma coisa aqui, está em movimento, está andando. Porém, uma pessoa mais trabalha dentro do escritório, não vai para tanto, no caso, no meio agroflorestal, eu falo assim, a gente não vai para campo, né? E quem vai para campo, né, vai conhecer fazenda, né, tá ali em contato com pessoas, consegue ter mais movimento. Só que mediante a isso, é impossível você então ter movimento no seu Instagram se você trabalha dentro do escritório? Não, não é possível. Eu fiz esse teste, é o seguinte, quando eu faço movimento, que eu estou em vários lugares, mostro algo, tem mais retenção, tem mais alcance. Quando eu estou no escritório, para mim ter alcance, para mim ter retenção, eu geralmente utilizo a estratégia de caixinha de perguntas para que as pessoas tiram dúvida e eu respondo literalmente, profundamente as dúvidas, faço a maioria das pessoas a pensar como que ela seria, porque algumas perguntas, gente, não é eu falar uma receita de bolo. Não, a pessoa tem que ver o que realmente vai ser, mediante o que eu falei, ela vai fazer essa análise e ver qual que é o melhor para ela, tá? Então, você pode começar com isso, abrindo caixinhas de pergunta, enquete, tá? Segundo tópico que eu coloquei aqui, ó, imagens atraentes e texto muito curto. Isso aqui não é uma verdade absoluta. Por quê? Quando eu falo para você de imagens atraentes, a questão quem está na lida, em movimento, é uma coisa, mas quem está no escritório dificilmente vai ter um arsenal de imagens. Então, mais uma vez eu falo, procure fazer caixinha de pergunta, fazer as pessoas conversar com você, tira dúvida,
humanize mais pelos seus stories, que aí sim você vai ter mais retenção, consequentemente mais alcance, consequentemente fazer vendas através, gerar valor, ter autoridade. Na questão dos textos curtos, isso não é uma verdade absoluta também. Tem segmentos nossos, por exemplo, a Selva, quando eu respondo texto mais profundo, respondendo mesmo, como se fosse uma consultoria ali, tem mais retenção. Porém, tem clientes nossos que é mais focado no influencer, que se você colocar textos muito longos, não vai dar retenção. Então, mais uma vez, eu estou falando para vocês. Vocês têm que ver o que é melhor para vocês, entender o público de vocês, como que o público de vocês consome esse tipo de conteúdo. Se é rápido, vocês querem saber a fundo do seu negócio. Vou te dar um exemplo. Café. Ontem mesmo achei um canal de um cara que fala sobre café. Eu pesquisando sobre máquinas de café. Na verdade, o YouTube recomendou esse canal, né? E entrei para poder ver. O cara só fala de café. Se vocês quiserem me ver, chama... Acho que é Não Sou Barista, o nome desse cara. Cara, eu fiquei fissurado no canal. E ele só fala sobre café. Então, não é que a sua vida ela é monótona ou é porque você fala só de uma coisa que você não vai ter engajamento, tá? Isso tudo faz parte do quê? Você aprender a contar boas histórias. Na nossa nomenclatura do marketing, a gente chama muito de storytelling. Storytelling é você fazer a pessoa... Você conta uma história, coloca essa pessoa na história e faz a ponte. Isso vai gerar você reflexão para essa pessoa, você vai fazer essa pessoa sair do ponto A a ir para o ponto B. Então, quando você aprende a contar boas histórias, a chance de você engajar é bem maior. Vou te dar um exemplo. Quando a gente estudava, eu te garanto que a gente aprende muito mais com histórias do que somente ali o texto muito técnico, um livro muito técnico. Uma prova disso é você pegar a Bíblia. Você vê que Jesus sempre fala sobre alguns ensinamentos, né? Ele fala sobre parábolas. Falando sobre parábolas, a gente consegue imaginar aquele assunto e com isso tende a ficar mais tempo na nossa memória e a gente aprender. Então, aprenda a utilizar o fato da história para você engajar o seu perfil, no seu YouTube, em tudo, tá? Eu mesmo comecei aqui falando sobre o marketing, como eu comecei, para vocês entenderem que e não é de hoje que eu faço e trabalho com marketing, tem 6 anos na verdade, acho que no começo do vídeo eu falei que tinha 5, mas eu tenho 6 anos, comecei o conteúdo aqui como engenheiro florestal, promovendo consultoria, fiz várias vendas, só que eu vejo que existe muito mais pessoas que necessitam ainda saber de marketing do que somente consultoria. Resolvi empreender no meio do marketing digital, abrimos a empresa Conectados, é uma agência de marketing que toma de conta de várias outras empresas, o marketing de várias outras empresas. Outro mito que tem, né, que as pessoas veem é a questão da vida monótona. E mais uma vez, gente, a vida ela não é monótona. Você tem uma rotina. E se eu te falar que para você prosperar você tem que ter rotina? E é isso. A rotina serve para você fazer as coisas repetidamente. Se você pegar, gente, quem é especialista em construir casa, uma pessoa faz isso quantos anos? Cada coisa que você faz repetidamente vai te gerar autoridade naquilo. Você vai ficar bom cada vez mais. Quanto mais você repete algo, bom você se torna. Quanto mais vídeo você grava, melhor você vai ficando. Quanto mais você estuda algo do seu negócio, da sua função, e exercita isso, bota isso em prática e passa e transborda para outras pessoas, melhor você vai ficando, você vai se tornando. E é uma cadeia
de passos a passo que você vai entrando, que você vai fazendo, que quando você piscar o olho, quando você fica, caraca, já passei 3 anos executando isso, e aí onde você tem que ter o feeling do empreendedorismo, saber, ó, esse é o momento que agora eu vou abrir minha empresa e vou começar a praticar isso, vou começar a vender meu serviço mais caro. Recentemente eu li uma estatística que fala o seguinte, que a maioria dos serviços você consegue vender de 2 a 3 vezes a mais. Agora eu te pergunto, se você vende um serviço ou algo, ou uma informação, e está achando que está cobrando barato, saiba que tem gente que está vendendo o mesmo serviço que o seu, 3 vezes, 4 vezes a mais. Existe fotógrafo, gente, que tira foto, que cobra 200, 300 reais por sessão. E tem gente que cobra 130, 150, 200 mil. E digamos que ambas são bons profissionais. Isso é o posicionamento para que as pessoas te enxerguem como autoridade. E isso você só vai fazer gerando conteúdo, gerando valor para as pessoas, ajudando de fato de todo o coração as pessoas. Então, meu povo, eu quero que você entenda que stories não tem uma regra, pronta é isso e pronto, acabou. Stories, você toda semana eu recomendo você analisar o que você fez, metrificar, colocar numa planilha, parar um tempo seu e analisar o que você fez para poder, naquele stories que bombou, ou o que você fez naquele stories que foi muito péssimo, muito mal na verdade. Então, meu povo, era isso que eu queria falar para vocês. Fique todo mundo com Deus. Ótima semana. Vamos começar, ó, com o pé direito. Vamos trabalhar e vamos prosperar. Fique todo mundo com Deus e até o próximo vídeo.